Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. E nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que tem surgido constantemente, não apenas nas comunidades da Ubiquiti, no fórum, na nossa página de grupos de provedores no Facebook, mas em diversos canais sobre qual a melhor escolha, qual seria a melhor CPE, o melhor rádio cliente para entregar planos de 50 mega. Então, muito fala-se em entregar velocidades altas, entregar planos de fibra óptica utilizando rádios, mas sempre existe aquela dúvida sobre qual equipamento cliente ser utilizado. Pessoal, então não tem muito mistério, tá? Para você ISP que está pensando em entregar velocidades superiores a 10, 20, 30, 40, 50 megas, a escolha correta é utilizar uma CPE AC. Por que uma CPE AC? Porque devido aos comportamentos do protocolo AC, as maiores modulações mais densas, o rádio AC consegue atingir velocidades maiores com menos esforço. Consequentemente, você vai garantir uma entrega de qualidade melhor para o seu assinante, tá? Então a Ubiquiti dispõe de um portfólio completo de CPS. Eu decidi trazer aqui apenas as CPS homologadas hoje no Brasil pela Anatel, com exceção da PowerBeam, que é um equipamento que está em processo final de homologação e dentro de um curto espaço de tempo deve estar sendo também homologada e está disponível nos nossos distribuidores no Brasil, tá? Então, todas as CPS que eu tenho aqui nessa apresentação, elas têm características em termos de processamento, de desempenho, exatamente iguais umas às outras. O que difere uma da outra é o seu ganho de antena e a forma como a sua antena foi construída, tá? Então, em termos de throughput, de velocidade de banda, todas conseguirão entregar a mesma performance, os mesmos 50 megas ou até mais, dependendo do seu cenário, tá? O que difere, como eu disse anteriormente, é o seu ganho de antena que está diretamente ligado à distância em que eu posso ativar esse assinante, tá? Então, vamos lá, começando pela a CPE de baixo custo, que seria a CPE de entrada da Ubiquiti, equipamento conhecido como Loco AC. Para quem não sempre se pergunta, né, o que significa o Loco, a nomenclatura Loco nos equipamentos Ubiquiti, Loco significa low cost, baixo custo. Então é uma CPE que foi enxugado algum recurso ou algo, não que impacte na sua performance, mas que foi subtraído algum detalhe desse equipamento para ele conseguir chegar com um preço mais acessível. Então, para o ISP, que tem como grande contra-argumento que é caro, investir em rádio é caro, mas vale investir em fibra, esse equipamento hoje, a Loco AC, ele tem o mesmo custo ou até inferior se comparado a um rádio Airmax M5. Então nós estamos falando de um equipamento AC com porta-giga, MIMO 2x2, custando menos do que uma CPE M5. Por que o custo dele é reduzido? Justamente pelo fato do seu ganho de antena ser uma antena com 13 dBi, então esse ganho reduzido faz com que ele tenha um preço mais agressivo. Então essa CPE ela é indicada para você ativar assinantes, clientes com essas velocidades 50, 30, 40 megas a no máximo 1 km de distância do seu POP, da sua torre, tá? Então a Loco AC já é um equipamento que possui o rádio 2.4 integrado para poder fazer a sua gerência. Inclusive, tem um vídeo, um unbox sobre a Loco AC postado no canal onde eu mostro essa facilidade, que é essa interface 2.4 para sua gerência, porta Gigabit Ethernet, MIMO 2x2 e tem como principal diferencial o seu baixo custo, tá? Caminhando um pouco mais para uma distância um pouco maior. Eu não vou dizer não para o meu assinante. Não, eu não vou ativar o assinante porque ele está distante do meu POP. Você não vai mais dizer não,
porque a Ubiquiti tem um portfólio completo de CPS com diferentes ganhos para diferentes distâncias, que seria o caso da Lightbeam AC Gen 2, tá? Então, a Lightbeam AC Gen 2, ela tem 23 dBi de ganho. É um equipamento com um ganho tão alto que muitos ISPs até utilizam esse produto para backhauls de curta distância, interligar um POP ao outro, ou talvez atender um cliente corporativo num ponto a ponto. Então é um equipamento bem versátil graças ao seu alto ganho de antena, tá? Então a recomendação da Lightbeam AC Gen 2 é eu ativar assinantes a uma distância aí de 2 km, tá? Claro que esses valores aqui, 1 km, 2 km, esses valores eles podem variar de acordo com o seu ambiente. Eles podem variar de acordo com as características da antena do seu access point. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer da apresentação, mas por via de regra, vamos dizer assim, para você garantir a entrega dos 50 megas ou mais, o recomendado é 2 km, tá? Também possui interface 2.4 para gerência, porta giga, MIMO 2x2 e o seu diferencial é o alcance, alto ganho de antena e o custo. Seria aí o equipamento com um ganho de antena mais elevado e com a relação ganho de antena custo mais acessível, tá? E agora lançamento recente, fresquinho, acabou de sair do forno, o equipamento conhecido como Lightbeam AC LR. LR significa long range, longo alcance. Então, essa Lightbeam, esse modelo de Lightbeam tem 3 dBi a mais do que a Lightbeam AC Gen 2. Poxa, mas apenas 3 dBi? Como nós sabemos, né? Quando a gente faz a conversão utilizando a escala logarítmica, utilizando o decibel, 3 dBs a mais não são apenas 3 dBs a mais, é o dobro de ganho, né? Porque é uma grandeza logarítmica, então quando eu ganho 3 dBis, 3 dBms na minha comunicação Wi-Fi, eu estou dobrando esse alcance, eu estou dobrando essa potência de sinal. Então são 3 dBis a mais com porta giga, com todos os recursos de gerência via interface 2.4 e em breve vai ter um unboxing desse equipamento aqui no canal, tá? E a Powerbeam AC Gen 2, que é o equipamento que ainda está em processo final de homologação, tá? Está bem avançado. Ele é um equipamento que tem 25 dBi de ganho. A recomendação de ativação utilizando esse equipamento é a 3 km de distância, né? Muito próximo aí da Lightbeam LR. A Lightbeam LR tem um dBi a mais, a gente pode até estender um pouco mais, mas o recomendado são esses 3 km de distância. Só que o diferencial da Powerbeam é a construção da sua antena. Então em breve teremos um unboxing no canal falando sobre essa antena, que é uma antena sólida, que é uma antena que consegue proporcionar uma maior qualidade de sinal, diferente das antenas da Lightbeam, que é uma antena vazada. Não que sejam antenas ruins, mas se comparar a qualidade da antena da Powerbeam com as da Lightbeam, a gente tem uma qualidade superior, justamente pelo fato de ser uma parábola sólida, ouvir menos interferência, enfim. Mas é um equipamento tão robusto quanto em termos de processamento as Lightbeams, tá? O que difere a sua antena de 25 dBi, uma antena fechada, que proporciona a ela melhor qualidade de sinal. Então, todos os rádios Hermex AC, eles proporcionam, você ISP, entregar velocidades de 40, 50 e até 100 mega, tá, pessoal? Então a gente tem um case de sucesso publicado no nosso fórum, que eu gostaria de apresentar para vocês depois, onde o ISP conseguiu sim entregar planos de 100 megas utilizando rádios Hermex AC, tá? Por que ele consegue, né? Qual o segredo para o AC conseguir passar mais banda do que o protocolo legado, o protocolo N? As modulações de 256 QAM, modulações densas, mais bits entregues por transmissão. E também o alto processamento graças ao chipset proprietário da Ubiquiti, que está embarcado em todos os rádios da linha Hermex AC, tá? Então todos os rádios possuem esse chipset, porta gigabit de Ethernet, todo rádio AC possui essas características, né? É MIMO 2x2, tem como diferencial o seu sistema operacional, que é o Wear OS 8, que tem inclusive diversos vídeos postados no canal falando sobre a grande facilidade de você operar
o sistema AirOS 8. E outro detalhe é que existe essa retrocompatibilidade. Eu posso utilizar um Access Point AC e na mesma célula conectar clientes M5 e AC, entregando essas altas velocidades, tá? O AirOS 8 é um sistema extremamente intuitivo que traz informações em tempo real para o gerente de rede, informações que vão proporcionar a ele ter uma tomada de decisão mais rápida, como por exemplo, avaliar o nível de CNR da célula para poder trocar o canal, para poder conseguir atingir um melhor desempenho, utilizar recursos como o AirMagic, que tem vídeo no canal postado falando sobre essa poderosíssima ferramenta que consegue fazer a leitura da interferência tanto do lado do AP como no lado da CPE e sugerir um canal com melhor desempenho para a sua célula Wi-Fi. Então tudo isso é possível graças a um segundo rádio dedicado, conhecido como AirView. Esse recurso, tanto o AirOS 8 como o AirView, está presente em todos os rádios AC. Desde a CPE de baixo custo, Loco AC, até a PowerBeam AC Gen 2, tem suporte ao AirOS e ao AirView, tá? O AirView é um segundo processador que em tempo real faz análise de espectro e você pode executar ações como, por exemplo, fazer a leitura de um canal, fazer um site survey, enfim, fazer uma análise de espectro em tempo real sem prejudicar a performance, sem prejudicar a conexão do seu enlace, tá? Existe alguns equipamentos que são equipamentos geração 1, que é o caso aqui, ó, da Lightbeam 5AC Gen 2 e a PowerBeam 5AC Gen 1. Então existe a geração 1 e a geração 2. Qual a diferença entre Gen 1 e Gen 2? Os equipamentos Gen 2, todos eles, possuem um rádio 2.4, uma interface Wi-Fi, para você conseguir realizar as configurações do equipamento através do seu smartphone sem a necessidade de um notebook. Então você está lá em cima do telhado fazendo a ativação do rádio, o apontamento, as configurações. Você não mais precisa de um notebook. Extremamente simples e fácil, com o seu smartphone você vai acessar a interface do rádio através da rede Wi-Fi propagada pelo equipamento, configurá-lo e depois desativar essa interface e partir para a próxima instalação. Os equipamentos geração 2, eles possuem eles conseguem, atingir as modulações mais altas de 256 QAM com um valor de potência de transmissão mais elevado, tá? O chipset, o house, o desenho ali do equipamento proporciona uma maior imunidade contra ruídos e uma proteção contra surtos de tensão 3 vezes maior do que os equipamentos geração 1, tá? Pô, Jales, mas o Loco AC ele não tem o Gen 2 na nomenclatura e nem a Lightbeam LR. Eles têm esses recursos que você apresentou? Sim. Todo equipamento que não tem o Gen 1, por exemplo, a Loco AC ela já foi concebida Gen 2, vamos dizer assim. A Lightbeam ACLR ela também já foi criada sendo Gen 2, tendo todos os benefícios trazidos nesses slides, tá? E os equipamentos que têm o Gen 2 na nomenclatura, é óbvio que já atendem a esses requisitos, já tem suporte a todos esses recursos descritos aqui nesse slide, perfeito? Mas tem um grande detalhe. Não adianta nada eu me preocupar com o meu cliente, com a minha CPE, esquecer do meu Access Point, esquecer da minha Base Station. Então, para a gente conseguir alcançar essas distâncias descritas aqui, 1, 2, 3 quilômetros, tudo vai depender o quê? Tudo vai depender do Access Point da respectiva antena que eu escolhi para esse Access Point, tá? Então, Access Points hoje, da linha AC, todos homologados pela Anatel, nós temos a Prism Station Rocket AC Prism, Rocket AC Lite, a Lite AP GPS e a Nano Station AC. Esse aqui foi homologado recentemente. A famosa Nano Station, já conhecido por muitos da linha M5, também tem a sua versão AC, tá? Então, os mais robustos, os mais parrudos, aqueles que você vão conseguir conectar 50 pessoas simultaneamente, entregando planos de 50 megas, seriam a Prism Station e o Rocket AC Prism, que tem como grande diferencial o filtro de ruído dedicado, que é a tecnologia AirPrism, e o sincronismo por GPS, que tem vídeos no canal falando sobre, tá?
Esses equipamentos, a distância que eu vou conseguir ativar os assinantes depende da antena que eu acoplar, da antena que eu escolher. Então a Prism Station tem um outro diferencial, que ela é compatível com as antenas cornetas ou horn, e o Rocket AC Prism é compatível junto aqui com a Prism Station com as antenas AC, com os painéis setoriais AC, que são as antenas hoje, os painéis de maior ganho da Ubiquiti, tá? São tão bons quanto em termos de isolação e blindagem com as antenas cornetas, porém eles possuem um maior ganho, ou seja, maior o ganho, maior o DBI, eu consigo ter uma célula com mais qualidade e ativar clientes em distâncias mais longas, sempre lembrando que essa ativação de clientes em distâncias mais longas depende de outras variáveis do meu cenário, tá? Então o Rocket AC Prism, ele tem o mesmo hardware da Prism Station, porém ele é compatível com antenas do tipo painel setorial e a Prism Station as antenas horn ou corneta. Prism Station, redes de alta densidade, muitos APs no único POP para atender distâncias curtas, e o Rocket AC Prism compatível com os painéis ACs, maior ganho para atender distâncias mais longas, tá? Ambos com a mesma capacidade de conexões simultâneas e com filtro de ruído e GPS Sync. Rocket AC Lite seria o equipamento aí mais modesto. Eu tenho lá a minha antena de 5 GHz, quero aproveitar aquela antena, quero entregar maiores velocidades. Você pode optar pelo Rocket AC Lite, 30 conexões simultâneas, entregando planos aí de 10, 20, 30 até 50 megas, tá? Então esse equipamento aqui, a Lite AP GPS, é o xodó na minha opinião, porque eu tenho tudo em um, ou seja, eu tenho um rádio, eu tenho um equipamento com porta giga, tenho um equipamento AC, eu tenho um equipamento com recurso de sincronismo por GPS e uma antena integrada de 17 dBi com 90 graus de abertura. Então, esse é um equipamento para você, ISP, que está pensando em ativar uma rede AC, que está pensando em vender maiores velocidades, tem um orçamento reduzido, porém quer entregar essa maior qualidade para o seu assinante, você pode optar pela Lite AP GPS, tá? E a Nano Station, que é uma CPE, mas também se enquadra como Access Point devido ao fato de ter uma antena integrada de 16 dBi e 45 graus de abertura. Porém, ela não conta com o recurso de sincronismo de GPS, então seria um equipamento ainda mais de entrada, vamos dizer assim, para células menos densas, para ambientes com menos suscetível à interferência, com menos incidência de interferência, se comparado aos demais equipamentos que são mais robustos, são propriamente para isso, tá? Então vamos lá. Começando com o primeiro cenário, onde eu tenho uma Light Beam GPS com seus 16 dBi de ganho e 90 graus de abertura. Qual seria a distância máxima recomendada para ativação de assinantes utilizando esse equipamento? A distância máxima seria até 2 km, o que nós da Ubiquiti recomendamos mediante ao quê? Variáveis do seu ambiente, tá? Então, para a gente conseguir atingir bons níveis de sinais, a gente tem que ter bons níveis de CINR. CINR está diretamente ligado ao nível de sinal recebido e aos níveis de interferência do ambiente. A antena da Lite AP GPS, ela não é uma antena que tem uma certa blindagem comparada a uma antena corneta ou uma antena AC. Então, para a gente conseguir garantir aqueles 50 megas com qualidade, nós recomendamos vocês utilizar uma célula com uma distância de até 2 km, tá? Clientes até 1 km de distância, vocês podem utilizar o Loco AC. Até 2 km, né, de 1 km em diante, vocês podem optar pela Light Beam 5AC Gen 2 ou pela Light Beam LR ou pela Power Beam AC, tá? Power Beam AC Gen 2. Então essas seriam as opções até 2 km. Posso ativar acima de 2 km? Pode. Consigo garantir a entrega desses 50 megas? Tudo vai depender do seu cenário, tudo vai depender dos níveis de ruído. Lembrando que isso já foi assunto de outros vídeos, né? Eu vou até pular aqui uns slides. A gente não deve se esquecer da linha divisada, pessoal. Enlaces, né? Células com raio de alcance acima de 2 km, quase todos, se não a maioria, está com Fresnel obstruído. Então, o Fresnel obstruído impacta diretamente no meu sinal recebido, que consequentemente impacta no meu CINR e na minha velocidade trafegada, tá? Não consigo ativar um cliente acima de 2 km? Não, isso é mentira. Eu posso ativar clientes em distâncias superiores a 2 km, desde que eu respeite essa linha divisada, desde que
eu faço a instalação desse meu cliente num mastro mais alto, ou até pensando numa casa, por exemplo, né, um sobrado, uma casa com 2 pisos, fazer uma instalação desse equipamento nessa maior distância, mas numa altura maior do solo, fazendo com que, garantindo com que eu não obstrua essa zona divisada, ou tendo estrategicamente alocado a minha torre, o meu POP, numa região mais alta da cidade. Eu posso sim instalar clientes acima de 3 quilômetros, mas o cuidado tem que ser redobrado, tá? A 2 quilômetros é garantido, não diria garantido, mas é menos difícil você ter a visada obstruída, tá? Então vamos lá, tomando como premissa agora o Access Point, a nossa Prism Station, tá? Então, assinantes até 1 km de distância, a recomendação é utilizar Loco AC. De 1 km até 2 km, a gente pode optar pela Lightbeam AC Gen 2. De 2 km em diante, salvo as observações que eu acabei de fazer, a gente pode utilizar Lightbeam AC LR, mais ou né, a Powerbeam AC Gen 2, tá? Por que eu coloquei aqui essa observação, né, esse reticências? Porque a Prism Station, ela possui 4 modelos de antenas, tá? Então nós temos antena de 30 graus de aberturas e 19 dBi de ganho. Nós temos a antena com 45 graus de abertura e 15,5 dBi de ganho. Antena de 60 graus de abertura com 16 dBi de ganho e antena com 90 graus de abertura e 13 dBi de ganho. Então, pensando aqui no cenário de 3 km com Prism Station, se nós utilizássemos uma Horner 90 graus, que tem os seus 13 dBi de ganho, a recomendação é ativar clientes no máximo, estourando a 2 km de distância. Mas se nós tivermos um setor mais denso, ou seja, mais access points com uma antena mais fechada, como por exemplo a Horner de 30 graus, que tem 19 dBi de ganho, é possível ativar esse assinante a 3 km, respeitando o uso dessas CPEs, da Lightbeam LR e da Powerbeam? Dependendo do cenário, é sim possível. Mas o conjunto teria que ser o quê? Teria que ser a antena de maior ganho no meu access point, no caso a Horner de 30 graus, tá? Então por isso que eu coloquei essa observação. Para garantir, 2 km é uma distância aceitável, tá? Agora, tomando como premissa o Rocket AC Prism mais uma antena AC ou uma antena do tipo painel setorial. Então nós temos aqui clientes até 1 km de distância, o rádio indicado é o Loco AC, até 2 km a Lightbeam AC Gen 2 e de 3 a 5 km. 5 km é um valor bem expressivo, vamos dizer assim. Então os cuidados eles devem ser extremamente redobrados para ativar assinantes a essa distância. Vai funcionar? Vai, mas tenha em mente que o Fresnel pode estar obstruído. Então eu preciso o quê? Para poder garantir maiores níveis de sinais, eu vou precisar de uma CPE de alto ganho, que é no caso a Lightbeam AC-LR ou a Powerbeam 5AC Gen 2, que tem seus respectivos 26 e 25 dBi de ganho. Mas o que realmente faz a diferença no kit Rocket AC Prism mais a antena é as antenas AC. São 2 modelos, onde nós temos um modelo com 45 graus de abertura e 22 dBi de ganho, que seria o modelo AM5AC2245, e o modelo com 21 dBi de ganho e 60 graus de abertura, que seria o modelo AM5AC21, tá? Então, utilizando essas antenas, as antenas ACs, maior ganho, maior concentração, a gente consegue até ativar clientes em distâncias superiores aos 2 km, tendo em vista que o Fresnel pode estar e com certeza vai estar obstruído. Eu tenho que levantar mais esse cliente, enfim, tem que tomar alguma atitude para não prejudicar o Fresnel, mas o alto ganho de antena, tanto da CPE e dos painéis AC, possibilitam a instalação nessas distâncias. Então aqui nós temos uma tabela bem interessante que mostra, né, um comparativo aí de distância de ativação versus as antenas utilizadas, tá? Então nós temos aqui a NanoStation 5AC, a recomendação, o ideal, a distância máxima seria até 1,5 km, tomando como premissa esses valores aqui, ó, que eu estou utilizando a CPE de maior ganho possível, que seria a Lightbeam AC LR. Então consigo ativar clientes até 1,5 km de distância
utilizando a Light AP GPS até 2 km ou 2.000 metros, né? Aí nós temos aqui as antenas Horn de maior ganho. Nós temos a Horn 30 e a Horn 60. Então nós temos aí o que? 2,7 km, 2 km. A Horn 90, que tem o menor ganho, a recomendação é até 1,3 km, né, ou 1.300 metros. E a Horn 45 graus até 1,5 km, tá? Já os painéis setoriais, a gente tem diferentes modelos, né? Selecionei alguns modelos aqui, os modelos não AC, que são os modelos que não tem essa blindagem, que tem o menor ganho. No caso seria o AM5G17, 17 dBi de ganho, recomendação até 2 km, e o AM5G20, seus 20 dBi de ganho. A gente consegue ativar aí assinantes, né? Tomando como premissa aqui a CPE Light Beam ACLR até 3,5 km e o painel AC de 60 graus e 21 dBi de ganho até os seus 4.000 metros ou 4 km, tá, pessoal? Para você que tem dúvida se realmente é possível entregar essas altas velocidades utilizando o rádio não morreu, o rádio ele sobrevive, e nós temos aí alguns cases publicados no nosso canal no YouTube, que eu vou deixar na descrição o link para vocês acessar os vídeos com os cases de sucesso no YouTube, e também no nosso fórum, aonde um provedor esmagou a concorrência entregando planos de 100 megas, utilizando rádios Airmax AC. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no nosso grupo de provedores no Facebook, participe do nosso fórum. Um forte abraço e até mais!